Questão que tem-se que N partículas com N maior que 2, massa M e carga módulo Q descrevem movimentos circulares uniformes raios R, com mesma velocidade angular. As partículas interagem gravitacionalmente e eletricamente. Sabe-se que todas as partículas descrevem a mesma trajetória e apenas duas delas possuem cargas positivas. Faça o que se pede no jeito de seguir. Determine uma configuração para a qual a situação descrita seja fisicamente possível. Tá, primeira coisa que a gente precisa analisar aqui é... Para a gente ter uma anulação de força aqui, né? Vamos fazer um círculo aqui, né? A gente teria, para a gente ter a anulação de força, a gente teria que ter, por exemplo, essas cargas aqui e aqui. A gente teria que, essa carga aqui, ela teria que ser diferente dessa igual a essa, né? Então a gente teria que isso aqui teria que ser mais que, menos que e mais que. Lembrando que o que é uma unidade arbitrária, né, que ele colocou aqui. Então pode ser negativo, pode ser positivo, a única coisa que diferencia é o sinal. Agora, por que que a gente... Isso aqui é até uma configuração bem manjada mesmo, bem manjada desses exercícios, assim. Porque é a única que vai ser possível nesse caso. Porque você considerando aqui que cadê a informação do enunciado? Deixa eu achar aqui. Apenas duas delas possuem cargas positivas. Se você tiver outra configuração aqui, fazer aqui do lado, por exemplo, que vamos supor que essa azul seja positiva e tenha, por exemplo, outra positiva do outro lado. A não ser que você consiga. Você não consegue colocar mais cargas aqui sem anular a força, né? Porque, se reparar, vamos supor, se fosse isso aqui, né? A força, já que a força elétrica, ela é diretamente proporcional ao inverso da distância ao quadrado, então a força que essa carga aplicaria sobre essa seria muito maior do que essa carga aqui. Então, faria uma descompensação, entendeu? Ficaria descompensado. Então, essa organização aqui, ela não seria possível. Isso aqui é até uma configuração bem clássica nesse exercício, que é interessante saber. Essa configuração aqui é bem interessante saber. Então, essa aqui é a configuração. Agora, Vamos fazer aqui umas... Na verdade, vamos achar primeiro o valor do raio, né? A gente pode achar o valor do raio, porque o círculo é R aqui, né? A gente pode achar essa distância aqui, ó. A gente vai ter que essa distância toda aqui, deixa eu fazer mais reta, vamos fazer a reta mais por aqui. A gente teria que essa distância toda aqui seria 2R, né? Agora a gente precisava do seguinte, né? A gente precisava que essa distância aqui fosse igual a essa distância, então é um quadrado, né? Porque essa distância aqui tem que ser igual a essa distância x aqui. Então isso aqui é um quadrado. Então isso aqui é basicamente um quadrado, né, de lado de diagonal 2R. Então L raiz de 2 é igual a diagonal, que é a nossa 2R. Então, o nosso lado vai ser 2R sobre raiz de 2, que é a mesma coisa que a raiz de 2R, né? Então, esse aqui seria o nosso valor dessa distância aqui, ó. Então, aqui seria raiz de 2R, tá? Então, essa aqui é a nossa configuração. Agora, vamos fazer umas contas só para garantir, porque, na verdade, ele está só pedindo determinar uma configuração para a qual a situação descrita seja fisicamente possível. Mas eu acho que convém. Então, tipo assim, provavelmente se você escrevesse só isso aqui já seria o suficiente, mas dependendo de um corretor mais exigente, talvez seja, ou numa correção mais exigente, uma correção de questão mais exigente, eu acho que convém deixar contas explícitas, né? Então vamos pegar, tipo, todas aqui, elas apresentam simetria. Então as forças vão estar, como elas estão em instabilidade, todas elas vão estar sendo, as forças vão estar agindo da mesma forma sobre todas elas. Então a gente pode pegar o exemplo só de uma partícula mesmo, independentemente se ela for mais que ou menos que, e fazer o diagrama de força dela. Vamos pegar, por exemplo, dessa aqui. A gente teria uma força elétrica para cá, né? Porque a força é diferente. Então a gente teria uma força elétrica para cá e outra força elétrica para cá de atração, porque as cargas são diferentes, né? Agora, entre essa aqui e essa aqui, a força elétrica é de repulsão, né?
Então aqui seria uma força elétrica repulsiva, certo? Mas o que que a gente teria? A gente tem que lembrar aqui que, vamos ver, carga descreve movimentos circulares, que as partículas interagem gravitacionalmente e eletricamente. Então também tem uma força gravitacional aqui, né? Então o que que a gente teria? A gente teria todas de aproximação aqui, né? Então você teria mais uma força aqui gravitacional, uma F gravitacional. Você teria mais uma força gravitacional para cá e a força gravitacional para cá. Sabe? Tá, certo, certo. Então isso aqui são as forças que a gente tem. O que que a gente precisa fazer? Vamos fazer uma análise dimensional aqui. Dimensional não, uma análise vetorial, perdão. A gente teria o seguinte, a gente teria esse vetor aqui, que seria FE mais FG, certo? FE mais FG. Vou até fazer uma diferenciação, porque olha aqui, se reparar, essa distância dessa para cá e dessa para cá é a mesma distância. Então, essa força FE aqui é igual a essa força FE aqui. Agora, contudo, a distância desse menos Q até esse menos Q aqui é maior. Então, essa força aqui ela vai ser menor, né? Então, vamos chamar ela de F' só para diferenciar. Mesma coisa com esse FG', né? Exatamente. Então, vamos chamar isso aqui só para diferenciar, né? Porque são forças de módulo diferente, né? Elas são do mesmo tipo, mas módulo diferente. Então, vamos aqui, a decomposição desse vetor, isso aqui a gente pode aplicar um Pitágoras aqui, né? A gente teria que a força resultante seria igual FE mais FG vezes raiz de 2, né? Tá, então a gente teria isso aqui, esse vetor resultante, mais essa força FG aqui, né? Então a gente teria que esse vetor aqui seria FE mais FG vezes a raiz de 2 mais FG', correto? FG'. E a gente teria esse outro vetor aqui, para terminar a decomposição, que seria o F, que seria o FE, né? FE', na verdade. FE'. Tá, então a gente precisa que já que eles estão em movimento circular, né, conforme a gente precisa que tenha uma força resultante aqui para dentro, né, que seria a nossa força centrípeta. Então a gente precisa que essa força seja maior que essa. Então a gente pode escrever que FG mais FE vezes raiz de 2 mais FG' tem que ser maior ou igual a FE'. Tá, então essa aqui é a nossa equação. Agora a gente precisa achar uma razão entre as nossas distâncias, as nossas forças, né? Por exemplo, FG, a gente teria o seguinte, FG, a nossa força gravitacional seria igual a G, a massa é igual, então m², sobre a distância. Vamos pegar, por exemplo, a nossa FG que a gente está considerando, a distância entre essa e essa, né? Então, a distância dela, lembrando, é raiz de 2r, sobre raiz de 2r ao quadrado. Então, isso aqui seria g, mzinho quadrado, sobre 2r², certo? Enquanto a FG', que seria a força de interação entre essa e essa, que é essa força aqui, né? Não, perdão, essa força aqui, ó. Ela seria... A FG' seria igual a m² vezes a distância, que é 2r, né? Então, aqui a gente teria sobre 2r ao quadrado. Então, isso aqui seria gmzinho sobre 4r². Então, se a gente pegar essa relação aqui, a gente tem que o FG', ele é igual a metade do FG. Ele é metade do FG, certo? Então, essa aqui é a nossa relação entre FG e FG'. Portanto, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode substituir esse FG' por FG sobre 2. Então, a gente teria FG mais... Vou deixar só separado aqui, né? FG mais... Vamos aplicar esse raiz de 2 aqui já, né? Para conseguir
fazer melhor as contas, mais raiz de 2FE, mais o FG', ele é o FG sobre 2. Tem que ser maior ou igual a esse FE'. Então vamos achar a relação entre FG' e FE, né? Não, entre FE e FE', perdão. Aqui nesse caso vai ser a mesma coisa, né? Porque, se você lembrar, a força elétrica, ela é K, vai ser Q quadrado aqui, né? Porque a carga é igual. É um módulo da carga, né? Então a carga vai ser igual. Sobre x quadrado. Aqui vai ser mesmo sentido, né? Porque se reparar, a nossa FE, que seria a relação entre essa e essa aqui, por exemplo, ela seria raiz de 2R, né? É o mesmo raciocínio da outra, seria raiz 2R, isso aqui seria igual a K, Q quadrado sobre 2R, a mesma coisa com FE', né? Que a gente tinha feito no outro, seria K, Q2, a distância seria 2R, né? Ao quadrado seria K, Q2 sobre 4R quadrado. Aqui tem o quadrado, né? Que eu esqueci. Então, a gente tem mesmo lá que a gente já tinha feito, que o FE' é igual ao FE, a letra FE sobre 2. Então, a gente já pode substituir aqui por FE sobre 2, certo? Agora, é resolver conta para deixar isso aqui mais apresentável, né? Para deixar a nossa equação mais apresentável para uma resposta, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar todo mundo por 2 aqui, né? Porque a gente corta esses denominadores aqui, né? Certo. A gente multiplica aqui em cima e embaixo por 2, né? Então a gente vai poder cortar esses denominadores aqui. Agora vamos jogar o FE para cá, ficaria 2 raiz de 2 FE menos FE é maior ou igual a menos FG menos 2 raiz de 2 FG, certo? A gente pode botar esse FE em evidência, ficaria 2 raiz de 2 menos 1. A gente pode botar esse menos FG em evidência, ficaria 2 raiz de 2 mais 1, né? Vamos tirar o módulo disso aqui, né? Porque o sinal aqui não vai estar tão interessante, então o módulo vai ser igual. Então, vamos passar esse FG dividindo. Então, a gente teria que o módulo de força elétrica sobre a força gravitacional tem que ser maior ou igual, não, né? Era maior, né? Eu tinha expresso errado. Porque tem que existir a força, né? A força não pode ser zero. Então, é maior aqui. Tem que ser maior que 2 raiz de 2 mais 1 sobre 2 raiz de 2 menos 1. Então, essa aqui é a nossa expressão final aqui para a nossa condição, para a condição, para que exista a força gravitacional, a força centrípeta, essa aqui é a nossa condição. Então, esse aqui seria o gabarito na letra A, certo? Então, vamos partir agora. Deixa eu deixar o desenho aqui, né, para ficar mais fácil de apresentar depois. Agora vamos partir para a letra B, que seria calcular o módulo força resultante em cada partícula na configuração determinada. Eu até apaguei Aqui eu vou voltar com ele aqui, né? Porque a gente já fica até com o esquema programado aqui, né? Bem feitinho. Então, vamos lá. Vamos calcular o módulo de cada força aqui, né? Vamos, por exemplo, aqui, primeiro. Porque ali a gente tinha calculado só a relação entre as forças, a gente não tinha deixado o valor expresso, né, eu acho. Então, vamos primeiro calcular FE. A nossa FE, que é a relação entre essa e essa, ela é... Na verdade, a gente já tinha calculado, né? Mas vamos deixar aqui. É kq quadrado sobre raiz de 2r quadrado. Então, é kq quadrado sobre 2r quadrado. Fica o valor de FE, certo? O nosso FE', ele é kq quadrado sobre 2r quadrado, que é igual a kq quadrado sobre 4r quadrado. A força gravitacional, ela é igual, que é a relação, que é entre essa e essa, vai ser g m quadrado sobre raiz de 2r quadrado. Então ficaria gm quadrado sobre 2r quadrado, certo?
E a FG' seria igual a gm² sobre 2r isso tudo ao quadrado, seria igual a gm² sobre 4r². Tá, então essas aqui são todas as equações, todos os valores das forças no sistema que a gente precisaria usar. Tá, então vamos lá. Que a gente pode fazer aqui agora? Deixa eu só ajeitar aqui, né? Que é 4r². Tá, então o que a gente pode fazer agora? Vamos fazer a soma vetorial delas aqui, né? Ficaria... seria aquele Pitágoras que a gente já tinha feito antes, né? Que seria FE mais FG vezes a raiz de 2. Raiz de 2, certo? Mais o FE' menos a força elétrica linha, né? Que é o... Na verdade aqui é FG, né? Porque aqui é o FG. FG menos o FE'. Então esse aqui é o nosso valor do módulo da força, né? Então a gente só tem que substituir valores aqui agora. A gente teria, por exemplo... vamos pensar aqui. Vamos deixar em razão do mesmo forças, né? A gente teria, lembrando que o FG é a mesma coisa que FG sobre 2, e o FE' é a mesma coisa que FE sobre 2, né? Então vamos substituir esses valores aqui, né? Aqui a gente teria FE sobre 2, e aqui FG sobre 2. Certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar todo mundo no denominador 2, vamos multiplicar isso aqui por 2, né? Só deixar todo mundo no denominador 2. Então vamos aplicar essa distributiva, ficaria 2 raiz de 2 FE. A gente nem precisaria saber o valor de FE' aqui, né? Isso aqui foi até relevante, que funcionaria mais no outro exercício, né? Que a gente precisava achar a razão entre eles. Então a gente precisa desses valores aqui só. Então vamos lá. A gente teria isso aqui, vezes 2FE, mais 2 raiz de 2 vezes FG, mais FG, menos FE, isso tudo sobre 2. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode achar aqui que 2 raiz de 2, botar em evidência, né? Menos 1 vezes FE, mais 2 raiz de 2, mais 1 vezes FG, dividido por 2. Tá, essa aqui por enquanto é o que a gente precisa achar. E a gente já tem os valores, então vamos substituir valores aqui, né? Vamos trazer... Tá, vou apagar aqui e trazer mais para baixo, né? Esse raiz de 2. Então vamos substituir valores aqui, né? A gente teria o FE, ele é esse aqui. Então vamos substituir o FE por esse valor aqui, certo? E vamos substituir o FG por esse valor aqui. Certo. Substituímos os valores aqui. Perdão. Os valores aqui. Então a gente vai ter o seguinte. Essa aqui é a nossa conta aqui, que a gente só precisa deixar mais... A gente só precisa apresentar ela de um jeito mais... Apresentar ela de um jeito mais apresentável mesmo, né? Então, primeira coisa que a gente pode fazer, acho que é interessante aqui, esse R está em evidência, né? Esse 2R está em evidência, na verdade, né? O 2R e o 2R, a gente pode passar ele para baixo aqui, né? Então ficaria 4R². Então ficaria 4... Tira esse 2 aqui, né? Ficaria 4R². Então essa aqui seria a nossa expressão, né? Só que uma coisa interessante, talvez, de se notar é que geralmente a gente não usa esse K, né? A gente não usa esse K geralmente. Uma coisa que é interessante de fazer, talvez, seja substituir esse K. Na verdade, eu acho que até já tem uma maneira bem apresentável. Se você deixar isso aqui, provavelmente eles iam aceitar, né?
Só que eu acho que aqui a gente poderia substituir esse K, talvez, por 1/4 de π epsilon zero, né? Só para deixar mais apresentável mesmo, e essa aqui seria a nossa resposta na letra B. Tá, certo. Não vamos apagar as coisas, não. Vamos ver o que tem que fazer na C primeiro, né? Calcule a velocidade angular, cada partícula na configuração determinada, né? Tá, beleza. Então, vamos deixar essa força, o valor da força aqui por enquanto, né? O que a gente teria? A gente tem que a força, ó, que ele quer a velocidade angular. A gente tem que lembrar que a força resultante aqui, isso aqui vai ser uma força centrípeta, né? Então a força resultante vai ser igual a m vezes v quadrado sobre r, né? Só que ele quer a velocidade angular. Então vamos substituir esse v aqui por ômega r. Então ficaria ômega quadrado r quadrado. Esse r sairia aqui com esse r. Então a gente teria isso aqui, né? A gente teria que essa força aqui seria igual a esse m v quadrado ômega quadrado vezes r. Tá. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode passar esse rzinho pra cá, aqui, ó. Tirar esse r daqui e, ao invés de r ao quadrado aqui, seria r ao cubo. E a gente passaria um mzinho, né? Um mzinho pra cá. Claro que a gente poderia cortar mais esse m com esse m aqui, né? Mas daria bastante trabalho. Mais fácil deixar dessa forma mesmo, que já é uma forma interessante. Nosso valor de w aqui, então, portanto, seria apenas a raiz quadrada disso aqui, né? Então, esse aqui seria o nosso valor de ômega. Então, questãozinha longa, questão bem longa, mas mais tranquila de ser feita. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido tudo certo, né? E lembrar que isso aqui, que essa forma aqui, ela já é bem manjada, é até interessante se analisar. E essa decomposição vetorial aqui também, porque geralmente ela só não vem com essa força gravitacional, né? Mas ficar atento a esses detalhes é importante. Então, muito obrigado pela atenção e obrigado.